Eu na hora, eu tô toda, e ao mesmo tempo tão nervosa e tão ansiosa. Não avisa, não, que meu cérebro não sabe. Gente, se vocês tivessem noção do quão ansiosa eu tô pra ver vocês lá fazendo a prova, pegando o resultado depois e indo federal, pra eu nunca mais ter que olhar na cara de vocês, não tá escrito nos gibi, gente. A ansiedade para Enem já começou. Gente, a minha ansiedade para Enem começa em março. Em março. Bora lá. O tema do Enem de 2021 foi invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Gente, quem tem aula de gramática comigo, ou pelo menos já teve no curso, em live, vai lembrar de uma coisa que eu costumo falar. Na língua portuguesa, você só soma coisas que são iguais. Invisibilidade é um adjetivo. Onde está o português mais claro do mundo na aula de hoje, porque é uma coisa que me revolta bastante o resultado que o Enem entrega no final de cada ano. Então, com perdão de quem não gosta de palavrão, gente, mas na aula de hoje vai rolar um pouquinho. Voltando ao personagem. Onde caralhos eu vou somar um adjetivo com um substantivo? Por que o INEP colocou uma conjunção aditiva aqui? Mas tá bom, beleza. Invisibilidade e registro civil. Garantia de acesso à cidadania no Brasil. Ok, é um tema um pouco desconexo? É um tema um pouco desconexo, mas tudo bem. Nesse caso, o que acontece? A gente tem um ponto central para ser tratado, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Qual é a base que eu vou ter para ter acesso a essa cidadania? O registro civil. Aí qual é o problema desse registro civil? Há uma invisibilidade. Aí se é dele, se é das pessoas que não o têm, se é das pessoas que o têm, mas não tem funcionalidade, como é que a gente vai saber, professora? O texto de apoio. Nessa hora, não, eu não vou pegar a caneta, não, eu vou pegar minha faca. Eu vou pegar a faca. Eu não vou mostrar a faca porque pode derrubar o vídeo. Então vai ficar assim, olha, só na ameaça. Nessa hora, o que acontece? Você, estudante, e não olhe para mim fazendo porque eu sei que você faz isso. Você faz de conta que o texto de apoio é opcional. Você olha assim, I don't see it, I don't see it. Gente, pelo amor de Deus, se o texto de apoio tá lá, é pra te dar apoio, caramba. Para de ignorar o texto de apoio com medo de copiar. Você não tem o controle, não? Porque, gente, o texto de apoio não vai aparecer magicamente na sua folha. Ele só vai para você decidir copiar. E você só copia se não tiver segurança no que você está fazendo. Só que você é meu aluno. E aluno meu não fica inseguro com redação. Gente, não é para ignorar o texto de apoio. Porque se o tema foi elaborado por uma pessoa que não faz a menor ideia do que está fazendo, vai sair uma teocidade dessas. É um tema ótimo, se fosse bem elaborado. E aí você só vai ter um norte do que fazer se ler o texto de apoio. Certo? Sem isso, você vai ficar perdido no que deve abordar. O texto motivador é a minha intuição. Professora, perdi ponto na competência 2, mas eu não sei por que eu fiz do jeito que você ensinou. Fez? Fez mesmo? Fez. Autoexplicativo. Completamente autoexplicativo. Vejam só, esse é o primeiro texto de apoio do Enem de 2021. Toda sexta-feira, o ônibus azul e branco estacionado no pátio da Vara da Infância e da Juventude, na Praça 11, centro do Rio de Janeiro, sacoleja com entra e sai de gente a partir das 9 horas. Do lado de fora, nunca menos de 50 pessoas, todas pobres ou muito pobres. Quase todas negras. Olha que recorte interessante. A gente já está selecionando uma classe específica da sociedade indo atrás de coisa, o que a gente ainda não descobriu. Cercam o veículo, perguntam, sentam e levantam, perguntam de novo e esperam sem reclamar, o tempo que for preciso. Adultos velhos e crianças estão ali para conseguir o que, no Brasil, é oficialmente reconhecido como o primeiro documento da vida, a certidão do nascimento. Aí vai um filhote de cruz credo
chega na conclusão e propõe o quê? Vamos estabelecer ônibus itinerantes para propagar o acesso à certidão de nascimento no Brasil. Jura, gênio? Poxa! Trocentos ministérios, milhares de funcionários públicos e ninguém pensou nisso. É professora, mas eu fazer, gente. Solucionar também é aprimorar o que já existe. Eu vou repetir isso para vocês fixarem bem na cabeça de vocês. Solucionar também é aprimorar o que já existe. Não vai impactar diretamente a sua nota, mas o corretor vai achar você imbecil. Porque se o texto de apoio já está lhe dizendo claramente que isso já é feito, ele vai dizer, esta criatura é um imbecil. Então, o que poderia ser feito aqui para a gente não sugerir a coisa que já está sendo feita? Incentivo financeiro para ampliar esses ônibus itinerantes que possibilitam o livre acesso ao direito que é garantido no Brasil, o direito do primeiro documento da vida. Certo? Pelo amor de Deus, não me estressa. E a gente ainda está, 2h03, não dá tempo de me estressar ainda. Vamos continuar. Ao longo do discurso desses entrevistados, fica clara a forma como os usuários se definem. Zero à esquerda, cachorro, um nada, pessoa que não existe, entre outros. São todas expressões que confrontam claramente com a ideia da pessoa sem registro de nascimento sobre si mesma, como uma pessoa cuja existência nunca foi oficialmente reconhecida pelo Estado. Aqui toca diretamente a invisibilidade. Então, são essas pessoas aqui que estão sendo invisibilizadas e agora estão indo atrás do seu direito, que qual seria o direito? O primeiro documento da vida, a certidão de nascimento, certo? Exato, Vi. Segundo o texto, gente, a Lei 9.534 de 97 tornou o registro de nascimento gratuito no Brasil. Então, até esse ano aqui, o registro era pago. Dá para entender que, anteriormente a isso, havia uma questão de acessibilidade financeira para poder existir no Brasil. Você paga para nascer e paga para morrer. Literalmente, tem uma música do Projota que é assim, gente, anota aí, porque pode servir de repertório. Senhor Presidente, Projota. Anotaram? Anotou no chat. Era num caderninho, numa coisa assim, pra você ouvir a música depois, mas tudo bem. Só que o problema persiste, mostrando que essa exclusão é complexa e não se explica apenas pela dificuldade financeira em pagar pelo regime. Isso aqui eu acho engraçado porque é um pouco contraditório, certo? De fato, as pessoas após 97 não podem pagar. Só que antes disso, só tinha certidão de nascimento quem pagasse. E eu acho que boa parte das pessoas que, por exemplo, nasceram em 95 estão vivas. É para os queridos do YouTube, para os atrasados do Sabor. Entenderam? Então, ao mesmo tempo que eu acho esse repertório ok, ele é meio bosta. A Linda me mandou. Ai, Jesus. Mapa da invisibilidade no Brasil. Estimativa do número de pessoas sem registro. Professora, como estimativa? Ô, gênio. Ô, gênio. Se a gente não tem o registro dessas pessoas, se elas não estão plenamente registradas, eu não tenho como ter certeza da quantidade de pessoas que não têm registro. Então, é de fato uma estimativa, certo? Pelo amor de Deus, não me esquece. No norte, a gente tem cerca de 320 mil pessoas. No centro-oeste, 243 mil. No sul, 399 mil.
No Nordeste, 828 mil e no Sudeste, 1,15 milhão. Aí é curioso, porque geralmente associa-se isso a um cenário de pobreza. E qual é a região, infelizmente, mais pobre do Brasil? Não. Mas, quais são as regiões sem registro de nascimento? O Sudeste em primeiro, o Nordeste em segundo e o Sul. Viu? Eu também não gosto de falar mal da minha casa, mas próprios parentes. Tá aí, se eu dissesse isso daqui a 10 anos no podcast, isso poderia ser uma citação de história para redação. De acordo com a professora Clarice Araújo, nós conhecemos as rachaduras nas nossas próprias paredes. Tal cenário associa-se com o fato de que há lacunas nas questões de políticas públicas nacionais. Gente, isso não dava de repertório. Ai, ai. Vamos lá, o terceiro texto. A certidão de nascimento é o primeiro e o mais importante documento do cidadão. Com ele, a pessoa existe oficialmente para o Estado e a sociedade. Só de posse da certidão é possível retirar outros documentos civis, como a carteira de trabalho, a carteira de identidade, o título de eleitor e o cadastro de pessoa física, o CPF. Além disso, para matricular uma criança na escola e ter acesso a benefícios sociais, a apresentação do documento é obrigatória. Gente, eu gosto muito desse texto porque ele implica que o estudante pense no fato de que, sem o acesso à certidão, a pessoa não tem acesso a nenhum outro direito, certo? Então, há um condicionamento a respeito dos direitos, porque se eu tenho direito à certidão de nascimento, automaticamente eu tenho direito a todo o resto. Exatamente, Vi, perfeito, certo? Então, acho muito interessante tratar dessa perspectiva. Já é um ponto que pode servir de criticidade na redação. Tem direito, acesso ao direito ao registro, você também não tem acesso ao direito à educação, à saúde, a existir, ao trabalho, certo? E aí, se não me engano, esse é o quarto e último texto de apoio, é isso mesmo, que é um cartaz da Defensoria Pública. Não só, onde existem pessoas, nós enxergamos cidadãos, defensoras e defensores públicos pelo direito à documentação pessoal. Então, gente, a condição de ir em busca, quem envolve esse processo legislativo, ou seja, o Ministério Público, em busca de garantir o direito à documentação pessoal. A gente, de certa forma, Ministério Público, enquanto um fator que resolve. Aqui alguém quer 5 minutos para chorar? Pode ser 10? Não. Bora lá, gente. Eu não trouxe a identificação dos autores das redações, mas a gente vai dar uma olhada em textos desse tema. Vamos lá. Introdução. O estudante começa assim. O conceito cidadanias mutiladas, do geógrafo brasileiro Milton Santos, explicita que a democracia só é efetiva quando atinge a totalidade do corpo social. Certo? Ele está condicionando aqui a democracia ao alcance do corpo social, certo? A partir dessa perspectiva, é possível observar que a realidade contemporânea brasileira se distancia desse ideal democrático, ok? Uma vez que os indivíduos ainda permanecem em uma situação de invisibilidade acarretada pela ausência de registro civil. Essa estudante ou esse estudante foi muito feliz, porque ele condiciona a invisibilidade à ausência, uma coisa que o tema da redação deveria ter feito,
certo? E aí continua, o qual atua como uma ferramenta de garantia do acesso à cidadania no Brasil, no país. Gente, só tem uma questão que me incomoda desse país de introdução. Ele não condiciona a democracia a direito. Porque ele não acha interessante deixar implícito que na democracia se estabelece o acesso ao direito, porque a democracia é muito mais o direito à fala, o direito a ter o ponto ouvido, ter sua visão, seu ponto de vista contemplado, levado em consideração, que é essa que a gente vive no Brasil, segundo alguns, uma ditadura, mas infelizmente eu ainda estou escutando gente reclamar, então está sendo uma ditadura muito fraca, certo? Vi, odeia a paridade. Não, gente, eu amo a vida. Amo todas as minhas crianças. Então, assim, acho um repertório legal? Acho, porque é literalmente cidadanias mudadas. Caberia muito fazer uma análise mais próxima do quesito da invisibilidade. Eu não acho que abordar a democracia foi tão produtivo. Mas vamos continuar. Desse modo, é essencial analisar os principais propulsores desse contexto hostil, o descaso governamental e a falha educacional. Perfeito, destaca dois fatores que não obrigatoriamente poderiam estar aqui, mas ela trouxe, então tá ótimo. E aí a gente vai para o desenvolvimento esperando que ela retome justamente esse ponto de vista aqui. Dúvidas? Gente, no escala de 0 a 10, quanto seriam ofendidos se eu chamasse vocês pelo meme de pequeno jumento? É brincadeira, pelo amor de Deus. 10 mil. Eu gostei da Linda, ela foi especificamente no 12. Pode dizer respeito, Kaique, mas é que tá, a democracia é dentro de mil e uma coisas. O direito à fala e ser ouvido. Mas, essencialmente, a gente precisa esclarecer que a democracia é, antes de tudo, a asseguração de direitos. Entende? Porque democracia está mais atrelada ao processo prático. A todos serem ouvidos, a todos serem vistos, mas isso não foi explicitamente dito no texto. Perfeito, Vi, eu não teria uma forma melhor de definir isso, tentar abraçar o mundo na introdução. Sobre esse viés analítico, é importante destacar, a princípio, que a inoperância estatal é um fator preponderante para a ocorrência dessa problemática. Tópico frasal, perfeito. Esse cenário decorre do fato de que, assim como o economista norte-americano Murray Rothbard, uma parcela dos representantes governamentais, ao se orientar por um viés individualista e visar o retorno imediato de capital político, negligencia a conservação dos direitos sociais indispensáveis, como a garantia de registro civil. Gente, isso aqui é uma coisa muito legal, que é o seguinte: lembra o que eu falo, que você tem que justificar por que isso acontece? Olha aqui, a pessoa trazendo a justificativa. Porque ao se orientar por um viés individualista e visar um retorno imediato do capital político. Pois, ao se orientar, certo? Então, a gente já tem um ponto inicial bem evidente. E em decorrência dessa indiligência do poder público, cria-se um ambiente propício para a precarização infraestrutural dos locais especializados no aporte de documentação pessoal, materializada na carência de cartórios, sobretudo em regiões mais afastadas de centros urbanos. Logo, é notório que a omissão do Estado perpetua o deficitário acesso à cidadania. De novo, explica muito bem pontos centrais que mostram a invisibilidade. Percebem que o tempo todo há o retorno para aquilo que o tema propõe? Conseguem enxergar isso? Então, gente, é o ponto central de qualquer redação nota 1000. Sempre se relaciona com aquilo que o tema está propondo. Professor, eu não sei
se o meu texto está se relacionando com o que o tema propõe, como é que eu identifico. Você chegou no Enem, você sabe ler, né? Eu espero que saiba. O que você vai fazer? Terminou de escrever o parágrafo, beleza. Tá lá, com as minhas ideias. É pra saber. É, por aí. Então, vocês vão lá, vão ler a frase, tema de novo, e enxergar se vocês abordaram os elementos essenciais do tema no desenvolvimento. É para saber, às vezes sim. Pois é. Entenderam? Eita, o povo está assistindo às aulas do Pedro e prestando atenção. Gente, sabiam que a Kim também é professora de história? Um like eu conto um fato aleatório sobre ela. Que vai ser engraçado, vocês vão ficar por quê? Um like. Ela já brigou com o Jones Emanuel. Com o Jones Manuel. Sei lá. De bate-boca mesmo. Ah, não, que ódio. Ai, eu não tava esperando. Vamos continuar, vamos seguir o baile, vamos seguir o baile. Além disso, é válido ressaltar que a lacuna no sistema de educação potencializa essa conjuntura. Gente, nesse ponto eu quero falar que tem uma coisa muito legal que pode ser que aconteça nessa redação. Se ele for esperto, ele vai destacar esse ciclo vicioso, que é eu não tenho noção educacional da importância do registro civil, então não vá só que aí os meus descendentes não terão direito à educação porque eu não tive na escola a noção da importância do acesso ao registro civil. Sacar aqui esse ciclo vicioso? Vamos ver se o estudante conseguiu ter esse insight de abordar essa questão no texto. Aguardando os comentários, porque pode ser uma pergunta importante. É quando vê só perguntando por que o Jones é fez. Gente, eu não concordo nem discordo, tá? Quem teve a experiência de encontrar com ele pessoalmente? Eu nunca conheci um indivíduo na vida. Exatamente, Vi. Kaique, eu diria que sim, mas só se você está tratando de questões voltadas à cidadania. Eu diria que é uma parte do eixo temático bem específica. No YouTube sai na sua voz, viu? Eu retiro qualquer comentário que eu tenha feito que possa manchar a imagem pública de qualquer indivíduo que esteja assistindo esse agora e na posteridade. Exatamente. Foi o chat GPT, foi o gênio. Vamos continuar. Isso acontece porque, desde o século XX, com a implementação de um formato tradicionalista de ensino pelo ex-presidente Vargas, cristalizou-se um modelo educacional que negligencia o aprendizado de temas transversais, a exemplo de concepções básicas acerca da cidadania. Poético. Nessa perspectiva, com o desconhecimento de parte da população, oriundo da escassez instrutiva, sobre a relevância da garantia de direitos, há uma invisibilização da situação sofrida pelas pessoas que não possuem documentos basilares, como a certidão de nascimento. Como consequência disso, mantém-se o quadro de ausências sociais efetivas no que tange à reversão desse contexto, fragilizando com isso a isonomia presente nas relações democráticas. Dessa forma, é imprescindível combater a falha do processo educacional, visto que marginaliza uma classe da sociedade. Gente, sim, Era Vargas é um repertório direto, certo? Ponto importante aqui. Fez a apresentação do cenário cíclico? Não, mas fez uma coisa tão boa quanto relacionou diretamente a questão democrática que foi abordada aqui na discussão. Então, agora, o repertório dessa pessoa faz ainda mais sentido. Ok? Alguém quer fazer uma pergunta até esse momento?
Percebam que até agora eu não comentei nada sobre questões voltadas à gramática, e de fato até então não há nenhum desvio gramatical. Então acredito que essa seja uma redação de fato nota 1000. É a redação do Pedro, gente. É porque vocês não perceberam até agora. Poxa, eu esperava da turma. Ele ainda tá aí? Tira mais brincadeira com ele. Do Pedro, Pedro. É não, gente, é piada, pelo amor de Deus. Não é de verdade do Pedro, não. Linda, quebrei suas expectativas. Sinto muito. Vamos para o parágrafo de conclusão. É, portanto, a necessidade de medidas que solucionem os desafios impostos à garantia de acesso sociais deve, por meio da fiscalização da aplicação dos poderes estatais, pressionar o Estado no que se refere ao aporte de infraestrutura ao setor que oferta o registro civil, a fim de que a retirada desse documento seja ampliada para diversas regiões no Brasil. Gente, lembra o que eu falei que o Ministério Público deveria ser colocado como agente lá quando a gente comentou o texto de apoio? Eu sou professora de português, eu tenho licença poética para espalhar fake news, porque depois eu que tenho que desmentir a fake news. Então, pelo menos, espalho a fake news que vai me gerar entretenimento mais tarde. Perceberam que aqui o estudante sacou o que tinha que ser feito quando ele trata do Ministério Público? Ele foi muito Big Bang, tá? Ademais, as instituições escolares públicas e privadas devem, por intermédio de palestras, instruir os alunos a importância da documentação pessoal, com o objetivo de minimizar a invisibilização desse tema e, com isso, estimular atitudes combativas à conjuntura de indivíduos sem registro. Assim, o ideal do geógrafo Milton Santos será, de fato, uma realidade no país. E gente, é uma redação nota 1000. Para o estudante que fez isso aqui. Milton é um querido. Eu acho muito engraçado porque eu tenho a nota. Claro, e é obrigatório ter tópico FEASAL na conclusão. É que, assim, não tem essencialmente um tópico FEASAL. Isso aqui é uma síntese do bordado no texto. A gente não chama isso de tópico FEASAL. Certo? Muito aleatório, sim. Vamos continuar. Próxima redação. Vamos ver se é de fato uma redação nota 1000. Gente, ainda 2h34, eu pensei que já eram as 2h40. É impressão minha ou Deus está passando mais devagar? Eu queria me livrar de ter que estudar hoje, né? Gente, é um fato, porque vocês sempre reclamam que a aula parece ter passado rápido. Aí, realmente, às vezes, quando eu olhar aqui 12h35 ainda, fiquei surpresa. Claro, e prova que estamos sempre uma pessoa de alguém. Gente, eu literalmente, uma pessoa do Lula, a duas pessoas da Fernanda Montenegro, deixa eu ver o que mais, quais são as ligações de chance. A uma pessoa do Paulo Freire, e isso me choca às vezes. Quando eu falo pra vocês que a minha tia era foda, a mulher era foda. Eu sou uma pessoa do Bolsonaro, assim. Sinto muito, Vi. Sinto muito. É, né? Eu sei que fica. Eu sou uma pessoa que fala ele, gente. Vamos continuar. A Declaração Universal dos Direitos Humanos busca garantir a todos os cidadãos pleno acesso aos direitos básicos, como saúde e educação,
além de preservar a integridade e dignidade da pessoa humana. Ok, foi uma afirmação, fato, isso aqui é factual. Entretanto, aí vem o pulo do gato. Vamos contrapor esses pontos apresentados. Tais garantias são negligenciadas quando indivíduos conseguem obter o registro civil, documento que garante acesso à cidadania no Brasil e previne a invisibilidade social. Perfeito, é uma forma também de abordar a questão da invisibilidade que é trazida no tema. Eu tanto posso ter a invisibilidade no contexto pessoal quanto no contexto social. E é uma perspectiva interessante porque nos textos de apoio, eles tratam isso enquanto uma questão de grupo, não é, afinal de contas, qual é a maior característica das pessoas que vão lá no centro do Rio tirar o registro? Pessoas pobres ou muito pobres, quase todas negras. Não falou, gente? Eu fico impressionada com a capacidade desse pessoal de colocar muita coisa. Nossa, que pequenininha. Dessa forma, a ausência desse documento causa a marginalização do povo e impede a ascensão social no Brasil. Isso aqui é muito importante. Vejam só, a competência 6 é muito clara a respeito das inter-relações que são feitas dentro do texto. Professora, como assim as inter-relações que são feitas? Ela diz o seguinte: o estudante deverá selecionar, organizar e relacionar informações, fatos e opiniões em defesa de pontos de vista. Essa pessoa escolhe elementos perfeitos que se complementam. Marginalização do povo impede a ascensão social, porque isso é muito lógico. Quanto mais à margem eu coloco pessoas, difícil torna-se que elas ascendam socialmente. Certo? Então, a escolha de argumentos vai contar muito para o texto de vocês. Perguntas até aqui? Continuamos. Eu não gosto de fazer a minha letra bonita, porque a minha letra bonita demora. Aí eu tenho que fazer a letra feia. Eu tenho 5 tipos de letra, gente. A mais feia é a mais rápida, então quase sempre é a que eu uso. Inclusive aqui, escrevendo para vocês, tá? Vocês já perceberam que eu não tenho nenhuma caligrafia de professora. Tô contigo, Vi. Então eu prefiro que a minha letra fique feia e eu escreva de maneira mais rápida. Deve-se destacar, primeiramente, que a falta de certidão de nascimento gera a marginalização do corpo social. Perfeito, tópico casal presente e evidente. Nesse sentido, a obra Vidas Secas, do autor Graciliano Ramos, ótima escolha de repertório, e vocês já vão ver o motivo. Retrata a vida de indivíduos que, por não possuírem registro civil, não possuem nomes próprios, não conseguem acesso aos direitos mais básicos, como moradia e alimentação. São submetidos a situação análoga à escravidão. Isso aqui é um erro gramatical, porque situação deveria estar no plural. Mas vamos continuar. Ele ainda tem mais um erro para cometer e a gente seguiu o baile. Desse modo, quando os cidadãos não têm acesso a esse documento, são excluídos da sociedade e não conseguem recorrer às autoridades estatais para a defesa de seus direitos, visto que, para isso, necessitam de documentos oficiais. Logo, comprova-se que a ausência desse registro causa a marginalização de indivíduos no Brasil. Certo? Só senti falta da apresentação nesse parágrafo aqui. Não, quando ele traz a questão da responsabilidade da autoridade, da impossibilidade dessas pessoas acessarem a isso, já é uma justificativa do porquê que esse cenário continua acontecendo. Foi uma ótima escolha de argumento. É porque Cidadãos é muito lindo, não é, Kimberly? Eu gosto da palavra cidadania. Segundo parágrafo, olhem só isso aqui. Além disso, a falta dessa certificação civil
impede a ascensão social dos brasileiros. Sob essa perspectiva, a Constituição Federal Brasileira garante, em seu artigo 6º, que todo cidadão tem direito à saúde, à educação, ao trabalho, à moradia, entre outros. Isso aqui é importante, porque vocês olham para a crase, para a contração e falam: não, não obstante, não é relevante, não vou colocar. Não quero. Aí você olha para isso, comete o erro de gramática. Por que, professora? Bom, por que será? Por que será, não é mesmo? Continuando. Objetivando assegurar não só os direitos básicos, como também a possibilidade de ascender socialmente. Contudo, quando a pessoa não consegue obter esse documento, todas as suas garantias fundamentais são negligenciadas, impedindo que esse cidadão frequente a escola, obtenha registro trabalhista, acesse à universidade e alcance bons salários e alto nível de instrução profissional. Tá, uma coisa para essa pessoa ter cuidado dessa repetição aqui. Mas, como eu já disse para vocês e para quem já corrigiu comigo, isso não é um erro, mas deixa o corretor mais atento para a sua produção. Com isso, a ausência da certidão de nascimento impede a ascensão social dos brasileiros. Deixa eu voltar aqui no parágrafo anterior, porque eu quero observar uma coisa. Marginalização. A gente consegue estabelecer uma associação dessa parte com o que é dito anteriormente no que diz respeito à marginalização dos indivíduos. Dúvidas até aqui? Gente, eu tô xingando pouco hoje vocês. Poderia ser pior. Mas eu acho que isso é porque eu tô cansada. Não, sempre pode ser pior. Tá aí, outra palavra que é muito estranha, masoquista. Eu acho uma palavra estranha. Obrigada à pessoa que reagiu ao comentário da Bibi. Eu também mentalmente, só que eu sou adulta, então eu tenho que manter clareza. Clareza não, compostura. Vi, por isso que eu te amo. Gente, esses dias que eu fui fazer uma formação com os alunos, dar uma aula de redação para os alunos de uma escola pública daqui, do nada um aluno que estava lá no fundo soltou um gemidão. Acho que eles pensaram, uma professora toda certinha, maquiada, toda arrumada, de salto alto, ela vai perder as estribeiras. Eu olhei lá pro fundo, eu procurei assim o fulaninho que fez. Gente, deixa pra abrir o X quando chegar em casa. Na escola, ninguém é obrigado a ver, a sentir o cheiro e a escutar. Faz em casa. A turma soltou, aí depois calaram a boca. É assim que a gente impõe respeito no 9º ano de ensino público, gente. Eu esqueço que essa aula tá sendo gravada, velho. Não tem como. Eu esqueço que essa aula tá sendo gravada. Aí depois vai pro YouTube, daqui a uns anos, o cancelamento. A presidente Clarice, olha o que ela falou 10 anos atrás. Não, não vai não. Acho que vocês já entenderam que não dá pra monetizar o canal do Foca com as minhas aulas. Não dá. Anotem, gente, anotem. Se eles fizerem piada de cunho sexual com vocês, não deixa barato, senão eles vão montar em cima. Certo? Não deixa barato. Pois eu peguei. E não foi uma, não, foram 2 vezes. O que é muito estranho, porque isso aconteceu 2 vezes. E a primeira vez foi com o ensino médio.
Eu não vou falar, porque essa primeira vez é ainda mais comprometedora. Vamos lá, parágrafo de conclusão, para a gente finalizar as análises. Portanto, para mitigar a invisibilidade causada pela inexistência do registro civil e garantir o acesso à cidadania, ao governo federal ampliar as formas de obter a certidão de nascimento, por meio da criação de pontos de registro civil em prédios públicos, como escolas e hospitais, a fim de facilitar e ampliar a obtenção desse documento. Ok, eu quase que ia gritar aqui, minha criança, isso já existe, se chama cartório. Mas aí ele explicou as escolas e hospitais, e nesse ponto foi uma ideia muito bem elaborada, porque isso de fato amplia aquilo que já existe. Aí temos agente, temos ação, temos modo, detalhamento a respeito do modo. Sim, exemplificar é uma forma de detalhar, temos finalidade, certo? Eu fiquei chocada que ele conseguiu nota 1000 com a redação de uma conclusão desse tamanho. Mas, ó, botou o pau na mesa e disse: tá, é assim que eu quero fazer e é assim que vai ficar. E conseguiu, exatamente. Vamos lá. Ademais, as organizações não governamentais e instituições sem fins lucrativos que buscam defender uma causa devem organizar movimentos para a justiça civil, nas quais isso é um A. Isso é um A. É mais um erro, porque está concordando com movimentos. Isso é um A. Teve 2 erros. Ele está muito na margem. Vamos torcer que não tenha mais nenhum erro daqui para nas próximas 3 linhas. Concluirão a população até o cartório mais próximo, para que se reduza o número de brasileiros não registrados. Assim, o propósito principal da Declaração Universal dos Direitos Humanos será realidade no Brasil. Gente, ele não tirou 960 por muito pouco. É uma redação nota 1000, mas quase que era 960. Você ainda é inteligente, Kim. Cala a boca. Pessoal, por que eu estou pontuando especificamente isso, que por pouco? Porque, gente, às vezes, a redação nota 1000 do Enem não é um texto nota 1000. É um texto que deu sorte de pegar um corretor cansado, um corretor que não viu aquele erro gramatical bobo que às vezes acontece. Esses dias mesmo, quinta-feira, eu peguei a redação de um aluno meu e ele tem aula particular comigo. A gente foi corrigir e ele sabia que tinha um erro que o corretor do curso dele não tinha identificado. Falou que não ia falar. Então eu fui lá e corrigi. Eu também não identifiquei o erro. Ele deu muita sorte porque era uma coisa boba de concordância do artigo que ele usou, do artigo contraído. Então, assim, não, ele não falou para testar mesmo. Depois ele foi e me disse, professor, esse aqui. Mas, de compensação, eu sinalizei outros 10 erros que o corretor do curso dele não tinha avisado. Então, a nota comigo acabou sendo um pouco inferior. A linguagem do amor da Clara e a agressão verbal, exatamente. Então, gente, é muito importante que vocês tenham cuidado, principalmente quando inventam de copiar curso de gente que tirou nota 1000 no Enem, porque tirar nota 1000 não é sinônimo de qualidade. Tem cada texto bosta que a nota 1000, vocês ficariam surpresos. São mais as redações da Linda. Eu também. Eu totalmente sou mais as redações da Linda. Eu pensei a clarificar. E o processo vem para mim, depois ninguém me ajuda a pagar advogado.
Eu tenho uma teoria de que quanto mais difícil temos, corretores ignoram alguns erros. Também acho. Penso assim também. Certo? Gente, alguém quer fazer alguma pergunta? Eu vi que vocês pediram para eu contar um negócio da outra situação que aconteceu no meu aluno de ensino médio. Quando a Bibi parar de gravar, eu conto. Alguém quer fazer alguma pergunta? Eu tive que fazer 2 identidades em 2. Ana, eu preciso renovar a minha. Realmente, linda. Perguntas, crianças. Gente, é muito chato porque eu não gosto do noivo da Kim. Não, não é nem que eu não gosto, não gosto da expressão muito forte. Nem fede nem cheira. Poderia ter ficado na merda, não, brincadeira. Claro, e qual o tempo ideal para transcrever a redação? Isso depende de quanto tempo você leva a escrever, de como fica a sua letra, mas eu diria que em torno de 40 a 30 minutos é o suficiente. Se você conseguir fazer em 30, ainda fica 10 minutos para você revisar e procurar algum erro que pode ser mudado. Tá vendo, gente, por que eu sou hater deles? Certo? Então, eu vou parar aqui com parar. E aí, Bibi, pode parar a gravação. Gente, o que aconteceu? Eu dava aula no ano passado.